Muito antes de se tornar um dos rostos mais conhecidos de Hollywood, Jim Carrey viveu uma fase tão difícil que sua família chegou a morar dentro de uma van. E talvez o mais curioso seja pensar que, naquele momento, ninguém imaginaria que aquele jovem tímido e estranho um dia construiria uma fortuna milionária. Porque quando as pessoas olham para celebridades muito famosas, normalmente enxergam apenas o resultado final. Os filmes, os contratos milionários, o reconhecimento mundial, mas raramente enxergam o período silencioso em que tudo parecia dar errado. Jim Carrey cresceu em uma família simples no Canadá. E durante parte da adolescência, a situação financeira ficou tão complicada que ele precisou trabalhar cedo para ajudar dentro de casa. Enquanto muitos jovens pensavam apenas em escola ou diversão, ele já conhecia a pressão de sobreviver financeiramente. Talvez seja exatamente aí que começa a parte mais interessante da história. Porque algumas pessoas, quando enfrentam dificuldades, passam a acreditar que nunca vão sair daquela realidade. Outras desenvolvem uma obsessão silenciosa por mudar de vida. Jim Carrey parecia carregar essa obsessão dentro dele. Mesmo sem garantias, mesmo sem contatos importantes e mesmo vivendo cercado por insegurança financeira, ele continuou tentando construir espaço como comediante e ator. Mas o início foi extremamente duro, apresentações vazias, rejeições, falta de dinheiro, sensação constante de incerteza, e talvez essa seja uma das partes mais desconfortáveis de qualquer história de sucesso. O período em que ninguém acredita em você. Existe uma história muito famosa envolvendo Jim Carrey que ajuda a entender a mentalidade dele naquela época. Antes da fama, ele escreveu para si mesmo um cheque milionário simbólico, imaginando o valor que gostaria de receber no futuro como ator. Muita gente olha para isso apenas como motivação, mas talvez exista algo mais profundo ali, porque aquele cheque representava uma tentativa desesperada de convencer a própria mente de que uma vida diferente ainda era possível. E enquanto o mundo ao redor continuava enxergando apenas um jovem desconhecido, tentando sobreviver, Jim Carrey parecia alimentar silenciosamente uma visão muito maior dentro da própria cabeça. Com o tempo, as oportunidades começaram a aparecer. Pequenos espaços, pequenos testes, pequenos chances. E aos poucos, aquela energia exagerada, estranha e completamente fora do padrão começou a chamar a atenção. O curioso é que justamente aquilo que poderia ter feito as pessoas rejeitarem Jim Carrey acabou se tornando o diferencial dele. Enquanto muitos tentavam parecer normais, ele transformou intensidade e autenticidade em marca pessoal. Então veio a virada. Filmes começaram a explodir mundialmente, o dinheiro começou a chegar, a fama cresceu de forma gigantesca. E aquele jovem que um dia viveu dentro de uma van passou a fazer parte da elite milionária de Hollywood. Mas talvez a parte mais interessante da história financeira de Jim Carrey não seja apenas a riqueza, seja perceber como dificuldades extremas podem mudar completamente a relação de alguém com sucesso, dinheiro e propósito, porque pessoas que passaram por escassez real normalmente nunca enxergam estabilidade da mesma forma que quem sempre viveu confortável. Existe uma marca psicológica que continua acompanhando essas pessoas mesmo depois da riqueza. No final, a trajetória de Jim Carrey chama atenção porque ela mostra algo poderoso. Às vezes o mundo inteiro olha para alguém e enxerga apenas fracasso, dificuldade e caos, enquanto dentro daquela pessoa já existe uma visão silenciosa de um futuro completamente diferente.